Shabbat Shalom, amados. Hoje, 20 de Shevat, 5.783, dia 11 de fevereiro do ano 2023. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal. Estamos hoje no sétimo dia da semana, o sétimo dia para o Shabat. E nós estamos aí, então, na conclusão da nossa Parashá semanal, que é Yitro. E nós vamos aí encerrar, então, essa Parashá maravilhosa, onde nós temos aí o Matan Torá, a outorga da Torá. E vamos ver aí hoje, na conclusão do livro de Yitro, alguns aspectos sobre Haseret Hadibrot, os 10 ditos de Hashem, ou as 10 palavras do Eterno, conhecido popularmente como os 10 mandamentos, né? E vamos ver aí alguns comentários e a conclusão da nossa Parashá da semana. Temos aí a continuidade do Salmo 119, né, para o Brasil e o povo brasileiro. Hoje nós estaremos na nossa quinta estrofe do Salmo 119, ou 15º parágrafo, aliás, o quinto parágrafo, né? E assim nós vamos concluir também com o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, né, sobre as questões, principalmente dentro dos 10 mandamentos. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele foca bastante sobre a cura para a inveja, né? Realmente a concupiscência dos olhos, né, ela é muito perigosa e ela afeta todos os níveis da nossa vida, né? Então por isso que o nosso Rebbe, ele foca sobre a questão da cura para a inveja, e o encerramento nos fala sobre a importância das coisas simples, né? Onde nós vamos ver aí a mensagem das pedras, né? Os demais mandamentos que foram dados posterior aos 10 ditos, os 10 mandamentos. Então o Eterno dá mais alguns mandamentos posterior a isto, e entre eles está sobre a questão das pedras, né, que vão ser feitas, né, do altar, e aí nós vamos ver a questão dessa importância de coisas simples, né? Muitas vezes nós achamos que Deus, ele requer de nós, seres humanos, né, o impossível de nós, né? Tanto é que, infelizmente, muitos segmentos religiosos, eles trazem exatamente essa questão, né? O que Deus quer de você é o impossível, e não é, né? O que Deus quer de cada um de nós são coisas simples. O Eterno, ele é Pai das misericórdias, né? E nós não podemos esquecer de forma alguma esta realidade aí, ok? Vamos primeiramente, então, para a nossa prece em favor do Brasil e do povo brasileiro, dentro do Salmo 119. Hoje nós estamos na nossa quinta estrofe, que corresponde à letra Re, né? Estamos aí dentro do alfabeto hebraico, e nesse aspecto aí nós temos a prece em favor do Brasil e do povo brasileiro, né? Lembrando que o Salmo 119, ele nos descreve o empenho para uma vida fiel e autêntica, de acordo com a Torá. Isso está aplicado de forma independente da época, do tempo, lugar, né, circunstâncias ou ambiente social. Então, a Torá, ela foi dada no deserto, justamente porque o deserto é a terra de ninguém, no sentido de que ninguém é dono, né? Não é que nem uma cidade sem lei, que a bagunça é geral, né? O caos é terrível. Mas assim, é uma terra de ninguém no sentido que ninguém é dono. Quem quer ser dono do deserto? Não tem como, né? Então, a outorga da Torá, né? A entrega da Torá, que é chamada de Matan Torá, significa que a Torá, ela é universal. E ela é atemporal, né? Ela não tem tempo. Ela não está na moda, né? Então a Torá foi da moda da época, hoje é diferente. Infelizmente, muitos segmentos religiosos falam isso, e eles torcem, distorce, tira, acrescenta, diminui,
né? Multiplica para menos. Tem condições de multiplicar para menos quando a pessoa quer, né? E não para mais, né? E então faz aí cada um o seu papel e por isso você encontra múltiplas e milhares de traduções onde as pessoas acabam aí não entendendo nada, né? Mas aí vai pela boca dos líderes, né? E os líderes faz de gato e sapato de um povo que não tem conhecimento, né? Então, por isso a Torá, ela é independente da época, de tempo, lugar, circunstâncias ou ambiente social. Ou seja, a Torá é para todos e todos podem, de fato, vivenciar as realidades da Torá, ok? Então, por isso, a nossa quinta estrofe, do Brasil e do povo brasileiro, aleluia, já tivemos aí um pequenino corte do sinal, né? Vamos lá. Então, o 119, o Salmo, versos 33 a 40, diz assim: Ensina-me, ó Eterno, o caminho dos teus estatutos, e eu o seguirei com fidelidade. Dá-me entendimento para que eu possa guardar tua Torá e observá-la-ei de todo o meu coração. Faz-me trilhar a vereda de teus mandamentos, pois isto é o que mais desejo. Inclina meu coração para teus preceitos, e não para a ganância e a ambição. Desvia meus olhos de contemplarem futilidades e preserva-me de teus caminhos. Preserva-me em teus caminhos. Confirma a teu servo tua palavra, que é dedicada aos que te servem. Desvia de mim o opróbrio, que significa vergonha, de que receio, pois misericordiosos são teus julgamentos. Tenho ansiado por teus preceitos, preserva-me por tua justiça. Amém, vem amém. Né? Então, não esquecendo que a nossa missão é levar, trazer mais luz para esse tempo presente, fazer com que realmente a Shekhinah, a presença divina, seja cada vez mais realidade em nossas vidas, em nossas comunidades, né? Bem como também aonde pudermos levar essa luz bendita, que nós possamos cada vez mais estarmos vencendo as trevas, né? E fazendo com que o mundo realmente possa ser melhor. Sabemos que a plenitude disto será nos dias realmente de Mashiach, né? Com a sua revelação, e aí então nós teremos a plenitude realmente de todo o desejo de Deus para o mundo e para as pessoas, né? Então, que nós não venhamos desistir pelos pensamentos negativos, né? Onde muitos deles assombram, né, as pessoas diante das péssimas notícias e de notícias, né, negativas, destrutivas. Então, por isso, não procure se informar pelas mídias oficiais que estão aí, né, pagas pelo governo federal, estadual, municipal, em que a maioria deles estão aí sempre trazendo péssimas notícias no sentido de trazer medo, pavor ao povo. Então, não se informe com essas coisas, né? Tem uma grande mídia aí que, quando a pessoa vai buscar informação nela, só falta ela cavar sua própria cova, cair dentro dela e puxar a terra para cima, porque é tão negativa, é tão podre, que esta mídia está sepultando pessoas e famílias inteiras, né? Numa vala comum. Então, isso é perigoso. Então, não vai por isso daí, né? A Torá, ela é a base de tudo. E é através dela que você sempre estará firmado na vontade divina, ok? Baruch Hashem. Ontem aí nós tivemos aí um vácuo, né, em à tarde com a Torá. Pela primeira vez aí fomos acometidos de uma crise terrível de labirintite, né? E o nosso dia ontem vai para o pronto-socorro, volta do pronto-socorro, volta para o pronto-socorro, né? E acabamos saindo de noite lá do pronto-socorro,
após o atendimento médico, remédios, né, aí etc e tal, e estamos aí num tratamento de labirintite agora, né? Então a gente precisa tomar cuidado para onde que roda a cabeça para não cair, né? Então, gratidão pelas preces, né, pelas bênçãos enviadas aí com pensamentos positivos, preces, né, com amor e carinho que tem enviado para nós aí desde o dia de ontem, e que Hashem, né, dê graça a cada vida, a cada família, a cada comunidade, né, a cada grupo Beneinur, né, com muitas bênçãos, que Hashem rapidamente responde aí, né, às preces de cada um de vocês aí, que juntos possamos aí continuar em frente nessa jornada aí, né? A crise de labirintite, né, que foi forte, ela se deu através realmente de um start, né, de um estresse aí que vem há longos anos, né? Então ficou difícil aí, né? O organismo, ele realmente dá uma reclamada, tem hora, né? Então aí para isso nós estamos aí pensando, né, de darmos fazer uma reformatação, né, em A Tarde com a Torá, né? Em alguns dias da semana nós focarmos apenas numa micromensagem da Torá da semana, né, do dia específico, né, com mensagens curtas, né? E alguns dias a gente trazer um estudo já um pouco mais prolongado, né, de 30 a 45 minutos, para que a gente possa aí poder, né, fortalecer os amados sobre a questão da Torá aí, né? Então nós estaremos vendo essa questão e estaremos aí com a graça de Hashem, compartilhando com os amados aí, né, nos próximos dias sobre essa questão aí, né? E junta, né, os plantões noturnos que a gente tem que tirar, e realmente as 64 primaveras aí estão pedindo água, né? Então precisamos pedir a Hashem, né, a solução aí, que faz 9 anos que nós estamos batalhando com a questão da aposentadoria, e a gente até agora tem recebido da justiça não, e todos os documentos necessários, todas as provas necessárias que nos dão direito à aposentadoria. Aliás, nós temos uma sentença de uma juíza que o direito é real, verdadeiro, mas aí a juíza foi substituída, e aquele que entrou, o processo não é meu, né? Não estou nem aí, né? Nega e manda para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça que se vire lá, né? Então tem essas coisas aí, né? Aquela questão do Salmo 82, né? Até quando, ó juízes, julgareis, né, em favor, né, dos perversos, e não atendem, né, a demanda, né, dos pobres, necessitados, dos destituídos, dos inocentes, daqueles que têm direito ao direito, né? Então, mais uma batalha pela frente aí, né? E nós precisamos aí que realmente a Hashem nos dê graça para podermos aí, não termos mais esses plantões noturnos aí, e que ele nos dê uma solução para isso, uma sugestão, né, algo semelhante, que venha dos céus a resposta, que venha dos anjos de Deus, né, que sois vós, né, os nossos amados aí. Quem sabe alguém tem uma ideia inspirada pelo divino, pelo eterno, e possa nos dar aí sugestões para a gente poder tentar aplicar aí, né? Que realmente não é fácil não, né? Então, amados, é esse daí. Então, por isso ontem nós tivemos esse vácuo, né? E que nós possamos aí sermos renovados, refortalecidos por Hashem, e seguirmos em frente aí, ok? Baruch Hashem. No próximo fim de semana, né, nos dias 19, 20 e 21, nós teremos aí o sétimo seminário, 5.783, né? Já foi disponibilizada a programação, vamos ver aqui, né? A programação está conosco aí, ó, né? Então vocês veem aí o Rebbe Menachem Mendel, né, que é o líder espiritual máximo da nossa geração, né?
Do meu lado esquerdo aqui está o Rav Shimon Brand, o Rav Yaakov, né? Nesse meio aqui tem o Rav que vem vindo dos Estados Unidos, já vamos falar dele, e o Rav Dor Leão Atar, né? São os rabinos que estarão lá no seminário, né? São rabinos ortodoxos do Rabat, né? E estarão lá. O rabino que vem lá de Israel, né? Que é o rabino aqui, ok? Esse é o rabino que vai estar presente, né? E o nome do nosso Rav aqui é Amiram Mouyal, né? Amiram Mouyal, né? Então, as palestras concernentes a ele estará aí dentro entre outras coisas, né? Principalmente sobre o segredo da alegria e do riso, né? O qual ele estará compartilhando sobre o segredo da alegria e do riso, certo? Então, ele nos trará essa palestra durante esses dias aí, certo? Na segunda-feira, nós teremos aí o Dor Leão Atar, o Rav Dor Leão Atar, que estará trazendo aí a palestra, né, também. Cadê aqui? Palestra com... aliás, na segunda-feira, né, às 22h30, nós teremos aí o Farbrengen com o Rav Yaakov, a nossa liderança, Rav Yaakov Gerenstad, e o Rav Dor Leão Atar, né, para estar aí falando sobre as histórias racídicas, né, e vai ter muito lehai, né, saúde, né, então vai ter muito vinho lá no pedaço lá também, né. O Rabino Dor Leão, ele estará trazendo a palestra, né, no domingo também, o que responder para um herege, né, um dos focos fundamentais, né, da missão do Rav Dor Leão Atar é realmente acordar, né, os judeus que estão enganados entre as religiões, né. Então, a palestra sobre isso daí será muito importante, né, dentro desse aspecto aí também, né, sobre essa questão. Na segunda, nós estamos falando apenas sobre a questão das palestras, ok? Na segunda-feira, às 14h30, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele estará falando sobre numerologia, a geometria e o pacto de Deus com os Benei Noach, né? Os Benei Noach estão na Torá, certo? Então, não, quanto a isso, fica tranquilo. Também teremos a presença ali do Rabino Meir Rosenberg, né? Não foi postado nenhuma foto dele aqui dentro da programação, né? Mas é do Rabat de São Paulo, e ele estará falando sobre a profecia entre nós hoje em dia, né? Será importantíssima também esta palestra. Aliás, todas serão importantíssimas dentro de vários aspectos da nossa vida aí, né? Que Hashem nos conceda a graça de podermos aí, né, assimilar bem os ensinamentos, né? Termos aí condições de fazer as anotações devidas, né? Para que a gente possa trazer aqui o melhor para os amados aí dentro dessas palestras aí, né? Na terça-feira, o nosso rabino Shimon Brand, ele estará falando sobre o panorama mundial e a vinda do Mashiach. Olha só, hein? Olha o tema dessa palestra, gente, né? O panorama mundial, como que está o mundo hoje, né? E a vinda do Mashiach, ok? Na terça-feira ainda, né? Porque já é o final do seminário. Então, às 12h30, haverá uma declaração coletiva dos Benei Noach, aqueles que ainda não fizeram, né, uma declaração diante do Rabino sobre as 7 leis de Noach, né? Então, essa declaração, ela torna-se
oficialmente, o não-judeu torna-se oficialmente um Benei Noach, né? Dentro do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, dentro da liderança do Rav Yaakov Gerenstad do movimento Benei Noach Brasil. O que contém essa declaração? Então é o seguinte, declaro sobre mim, né, guardar as 7 leis dos filhos de Noé, ciente de que elas foram entregues a Moisés no Monte Sinai, e as 7 leis são: primeira, não praticar idolatria; segundo, não blasfemar; terceiro, não assassinar; quarto, não roubar; quinto, não praticar relações incestuosas ou proibitivas; sexto, não comer o órgão de um animal vivo; e a sétima, praticar justiça, né? Então, nesse sentido aqui, é a declaração dos não-judeus que estarão presentes ali no seminário, e então, na terça-feira, antes do encerramento oficial, esses estarão fazendo, então, a declaração oficial diante ali dos rabinos que ali estarão, né? E dessa forma, então, de forma oficial, estarão aí realmente dentro do movimento Benei Noach Brasil e dentro das suas comunidades locais e regionais, né? E fazendo parte aí realmente de forma ativa do movimento Benei Noach Brasil, ok? E agora, né, recentemente, o nosso Rav Yaakov, ele lançou a nova plataforma Benei Noach, né? Então, se você ainda não acionou a nova plataforma Benei Noach, então é beneinoach.org.br, e ali você vai ter acesso realmente a todas estas coisas também, né? E você poderá também, dessa forma, sem sombra de dúvidas, estar aí fazendo parte ativamente do movimento Benei Noach Brasil, na sua localidade, nas suas comunidades locais e regionais. Ok? Baruch Hashem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akoni abdi baruch amém. Então, amados, a nossa paraxá da semana é Itró, né? E nós temos aí o foco essencial, primordial, fundamental, a base de tudo e para todas as coisas, né? Que é exatamente a questão sobre o chamado 10 mandamentos, Haseret Hadibrot, ou, né, os 10 ditos, né, de Hashem, ou as 10 palavras do Eterno, ok? Então, no capítulo 20 de Êxodo, né, Shemot, nós temos aí, de fato, a questão sobre os 10 mandamentos, né? Então, Deus falou todas estas palavras, Haseret Hadibrot, né? E os judeus responderam, né, ao chamado de Deus. Então, aí vem do verso 2, né, até o verso 14, nós temos aí as 10 palavras, os 10 mandamentos, ok? Então, nós vamos ler para depois entrarmos no comentário, porque a simples explanação da palavra já traz entendimento a quem ouve, né? Moshe fala num dos seus salmos. Então está escrito: eu sou o eterno seu Deus que lhe tirou do Egito, da casa da escravidão. Você não terá em sua posse um ídolo de outros deuses diante de mim, pois eu existo. Não represente tais deuses por qualquer estátua esculpida ou a figura de qualquer coisa no céu acima ou na terra abaixo, ou na água abaixo da terra. Não se incline para eles ou os adore, pois eu sou o eterno seu Deus, um Deus zeloso para punir, que tem em mente o pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Geração dos que continuam seus caminhos, né, para o mal, né, para odiar a Hashem. Mas para aqueles que me amam e guardam meus mandamentos, eu atuo com amor por 2000 gerações, né? Então, este mandamento aqui que fala que
que ele tem em mente o pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração, significa que não é que os filhos pagam pelos pecados dos pais, é que se os filhos até a terceira geração seguirem os maus exemplos dos pais, seguirem a rebeldia dos pais contra Deus, eles também serão punidos. Mas em sequência, os mestres ensinam que mas para aqueles que me amam e guardam meus mandamentos, diz o Eterno, né? Então eu atuo com amor por 2000 gerações, certo? Então, por exemplo, se os pais são rebeldes com a vontade de Deus, são idólatras, desobedecem os mandamentos, mas o filho, a partir do momento que ele adquire o discernimento entre o seu braço direito e o seu braço esquerdo, e ele decide, de fato, a servir a Deus diferente dos seus pais. Então, este filho, ele será agraciado pelo Eterno, porque ele ama a Deus com amor, até 2 gerações. Então, imagine como que o amor para com Hashem, para com o Eterno, o único Deus, Criador, Redentor e Salvador, como é importante para cada pessoa por causa das suas gerações futuras. Eles serão agraciados com muita bênção e discernimento, com sabedoria, né? Continuando, não tome o nome do Eterno, seu Deus, em vão, pois Deus não permitirá que aquele que toma seu nome em vão fique impune. Lembre o Shabat, né? Vejam bem, aqui está falando de lembra o Shabat no começo, significando que o Shabat é para todas as nações também, né? Então por isso vem lembre o Shabat. Depois nós temos a ordenança específica para o povo judeu. Continuando. Lembre o Shabat para santificá-lo, o 7º dia da semana. 6 dias você pode trabalhar, de domingo a sexta-feira, do primeiro dia da semana até o 6º dia da semana. Alguns calendários modernos estão trazendo como o primeiro dia da semana a segunda-feira. Primeiro dia, segunda-feira. O próprio nome já diz que é 2º dia da semana. E o 7º dia, ele vem para o domingo. Justamente porque nesses calendários modernos, para realmente tirar a visão do 7º dia que pertence a Deus, que Deus abençoou, santificou, e ele entregou ao povo judeu como uma ordenança específica e para as nações lembrar, honrar o 7º dia, onde Deus concluiu a sua obra e descansou. Né? Faz parte do sistema isso daí, viu, gente? Para que as pessoas percam a consciência de Deus. Já tirado de dentro das famílias a palavra de Deus, já tirado de dentro das escolas, desde os níveis primários até níveis universitários. Vai falar de Deus dentro de uma faculdade. Vão te jogar pedra, vão te jogar no meio da rua, numa faculdade. Certas faculdades por aí. Agora, nestas mesmas certas faculdades, vai falar de pornografia. Ninguém te proíbe. Ninguém te proíbe. Vai falar de ideologia de gênero. Ninguém te proíbe. Vai falar estas coisas aí, ninguém te proíbe. Faz parte do sistema. Para que as pessoas percam consciência de Deus, consciência de família, consciência de liberdade. Mas vai falar de Deus em certas faculdades. Se você não for apedrejado, você é esculachado, leva pé do vírus e é jogado no meio da rua. Entendeu? Tente fazer uma visitinha no famoso centro acadêmico de certas faculdades por aí. Experimente. Então, lembre o Shabat para santificá-lo. 6 dias você pode trabalhar e fazer todas as suas tarefas. Mas o 7º dia é o Shabat, para o Eterno seu Deus. Não faça qualquer coisa que constitua trabalho, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem sua serva, seu animal e seu convertido em seus portões. Durante 6 dias, Deus fez o céu e a terra, o mar, e tudo que está neles. E ele descansou, por assim dizer, no 7º dia, né? Por que por assim dizer? Porque Deus nunca descansa, né? Deus está sempre atento. É aquela famosa, melhor dizendo, expressão que todo mundo conhece e todos os segmentos religiosos conhecem. O guardião fiel de Israel não dorme nem cochila.
Deus, portanto, abençoou o dia de Shabat, fazendo a porção do maná cair dobrada na sexta-feira ou no sexto dia, e o santificou por não enviar maná no Shabat. Honre seu pai e sua mãe para que seus dias sejam prolongados na terra que o Eterno, seu Deus, está lhe dando. Não cometa homicídio, não cometa adultério, não roube ou roubar e sequestrar está dentro do mesmo nível. Não ateste como falsa testemunha contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, seu escravo, sua serva, seu boi, seu jumento, ou qualquer outra coisa que pertença ao seu próximo. Assim está as 10 palavras de Hashem. E depois do verso 15 ao 18, né, nós temos aí a conclusão desse momento, e viu o povo, e o povo que viu, eles tremeram, porque eles viram que Deus falando, né, a terra sacudia, né? Então a terra, ela realmente, ela estremecia, né, diante da presença divina. E dentro desse mesmo aspecto aqui, né, os nossos mestres falam, segundo o Talmud e a Mishnah, que quando Deus ele começou a falar, né, Deus começou dizendo Anohi, né, eu sou. Né? Então, quando Deus começou a falar, imediatamente, em todo o mundo, houve um silêncio absoluto. Silêncio absoluto. O vento não soprava. Os pássaros não cantavam e nem voavam. Pousavam em seus galhos ou no chão, etc. E lá permaneciam. Animal nenhum se movimentava para lugar nenhum. E nenhum animal fazia qualquer barulho. Até as águas dos rios, cachoeiras e do mar simplesmente ficaram em silêncio. Não houve barulho algum. Por quê? Porque o Anohi, eu sou, diz o Eterno. Tudo parou para que a voz de Deus pudesse soar livremente. Então, coisas fantásticas, milagres sobre milagres aconteceram ali. E foi diante de cerca de 5 milhões de judeus e mais outras centenas ou milhares de pessoas não judias, a mistura de povos, Erev, que saiu lá do Egito junto com o povo judeu. Então houve mais de 5 milhões de pessoas que testemunharam isso. E foi a única vez em que Deus se revelou, que houve testemunhas de mais de 5 milhões de pessoas, para que realmente o monoteísmo com fundamento judaico viesse para o povo judeu e através do povo judeu para as nações. Todas as outras questões que se falam por aí de ordem religiosa não tiveram uma manifestação de Deus neste nível e nem um número expressivo de testemunhas. Por isso, para você só começar a tirar suas dúvidas, todos os segmentos religiosos falam de Noé, de Abraão, de Isaac, Jacó, falam de Moisés, falam da saída do Egito, abertura do Mar Vermelho, por exemplo. Entendeu? O fundamento aí está exatamente a saída do povo judeu do Egito, a passagem pelo Mar de Juncos, o Mar Vermelho, e a outorga da Torá. Todos eles falam isso daí. Então, por aí você já começa a tirar suas dúvidas, ok? Os nossos mestres falam para conosco sobre essa questão que enquanto a voz realmente de Deus soava, né, isso serviu como irrefutável demonstração de que não existe nenhum poder além dele. Então, quando ele começou a Anohi, eu sou, e tudo cessou, todas as coisas nos 4 reinos pararam. O reino vegetal, o reino
mineral, o reino animal e o reino humano. Todos pararam para ouvir a voz de Deus. Entendeu? Então, essa demonstração, ela é, até os dias de hoje, irrefutável, né? Não existe outro poder. E é interessante quando os nossos mestres falam poder, que não existe nenhum poder além dele, é porque de fato não existe nenhum poder além dele. Ah, fulano de tal diz assim, não, mas o meu Deus, que não é o Deus dos judeus, o meu Deus tem poder. Não tem. Ah, porque o meu santo fulano de tal tem poder. Não tem. É porque o meu segmento religioso tem poder. Não tem. Toda e qualquer pessoa que diga que há um poder divino, a não ser o Deus dos hebreus, como disse o faraó, o justo, o Deus revelado através dos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá ou o Pentateuco, como queira, qualquer outro poder ou qualquer outro elogio ou qualquer outra demonstração de de apreciar, honrar, admirar o poder A, B ou C, sem ser o poder deste Deus, é idolatria, é rebelião contra Deus. Porque não há, de forma irrefutável, demonstração revelada no Monte Sinai. Ficou bem claro que não existe nenhum poder além de Deus. Este Deus, né, que é chamado pelo próprio faraó como Deus dos hebreus ou Deus dos judeus, o Deus de Israel, que é muito enfatizado nos dias atuais, né? Então, por que se enfatiza muito em vários segmentos religiosos o Deus de Israel e não o Deus do povo judeu? Porque quando se diz o Deus de Israel, eles mesclaram como sendo uma divindade junto com os deuses das nações. Eles misturaram as coisas. Por isso eu falo Deus de Israel, porque é mais prático. E não entra em determinadas particularidades. Mas quando se diz o Deus do povo judeu, muda tudo. Por que muda tudo? Porque não há outro Deus. Porque não há outro povo que Deus se revelou de tal forma, como no Monte Sinai. E não há outro povo que Deus disse, tu és o meu povo escolhido. Qualquer segmento religioso que diga que o povo judeu foi substituído, aí eles falam do povo judeu, dizendo que Deus abandonou eles, esqueceu deles, porque eles não cumpriram o pacto, porque não sei o que, não sei. Arruma 1001 desculpas. Aí eles falam do povo judeu, para denegrir o povo judeu. E aí, entre aspas, né, toma posse do Deus do judeu, usando o Deus de Israel, mas deturpando a sua divindade, a sua unidade e a sua unicidade. E acrescentam no Deus de Israel uma dualidade ou uma trindade. Idolatria. Entendeu? Então, por isso, realmente, a demonstração clara do poder de Deus no Monte Sinai refugou totalmente qualquer outro poder de divindade que alguém queira apresentar, ok? Segundo os nossos mestres do Hassidismo, né, do movimento Chabad, em níveis mais profundos de buscar tesouros, cavar tesouros, né, e mais elevados, porque são tesouros espirituais, certo? Então eles nos falam a seguinte questão sobre a questão dos 10 mandamentos, né? Então eles nos falam que, à primeira vista, os 10 mandamentos consistem de tipos muito contrastantes de mitzvot, né? Os primeiros mandamentos, né? Eu sou Deus, seu Senhor, e a proibição de adorar ídolos se referem aos assuntos espirituais relacionados à unidade de Deus. E outros mandamentos, porém, consistem em instruções
tão simples como não cometa homicídio, não sequestre, que são preceitos básicos da decência, né? Decência, né? Vergonha, meu Deus do céu. Onde que está a vergonha desse povo aí, meu Deus? Né? Preceitos básicos da decência humana, né? Então, a decência humana, ela sempre mostrou desde o princípio que matar e roubar alguém não é legal. Cometer adultério, relações proibitivas, né? Com as suas diversas ramificações, né? Por aí afora vai, né? Faz parte da decência humana. Porque todos foram capacitados na obra da criação do ser humano, todos os seres humanos eles foram capacitados sobre decência, ética, moral, espiritualidade. Não adianta a pessoa mais rebelde falar que não tem nada a ver. Tem, lá no seu íntimo, lá no seu mais profundo do seu ser, tem uma centelha divina. Você não deixa essa centelha divina, ela realmente organizar a sua vida. Mas que você tem. Porque está escrito, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a pior pessoa que possa existir, ela tem a centelha divina. E se ela morrer na sua iniquidade, na sua perversidade, ela vai deixar de existir. Esta alma, ela vai deixar de existir. Certo? Então, as pessoas têm isso daí. Não tem como mudar isso daí. Podem, através de ideologias, mudar a sua concepção, as suas escolhas, né? O seu modo de pensar, etc. e tal, por causa das ideologias. Podem mudar o pensamento, né? E as ações, obviamente. Mas a essência não tem como mudar, porque Deus te criou assim. Certo? E se persistir, né, a rebeldia, a rebelião, etc. e tal, aí Deus, como ele é compassivo, ele dá tempo para cada ser humano fazer techuvá, retornar a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. Se não aproveita a oportunidade, aí o ajuste de contas é pabum, tchau. Então, Deus juntou estas duas categorias. Então, o que nós temos aí? Nós temos duas tábuas, né? 5 mandamentos em cada tábua. Os primeiros 5 mandamentos é exatamente o relacionamento do ser humano para com Deus. Então, qualquer violação desses 5 primeiros mandamentos está realmente a pessoa em rebeldia diretamente contra Deus. E está realmente numa rebelião contra Deus, diretamente. Ele e Deus. Desde o primeiro mandamento até o 5º mandamento. Ok? O 6º mandamento até o 10º é realmente a relação do ser humano com o seu próximo. Então aí ele não está diretamente numa rebelião contra Deus, mas ele está numa rebelião indiretamente. Mas ele está numa rebelião direta com o seu próximo. Porque do 6º ao 10º mandamento é aquilo que está relacionado nas relações pessoais, nas relações humanas. Você ouve muito falar aí nos últimos tempos, né, sobre direitos humanos, você escuta muito falar sobre o relacionamento entre as pessoas, mas o que você vê aí? Você vê os direitos humanos e relações pessoais, etc. e tal, tudo de ponta cabeça. Quem merece direito humano não tem. E quem não merece o direito humano, mas sim a aplicabilidade da lei, ele recebe o direito humano. Então, nesse aspecto aí, uma boa parte do mundo está de ponta cabeça. Tem um ajuste de conta com Deus. Pode ser a organização que for, pode ser o governo que for, vai ter que prestar contas. Não restam dúvidas. Lembra do Salmo 82, né? Ó juízes, até quando continuareis a sentenciar em favor do perverso? E as suas sentenças são contra os inocentes, os pobres, os necessitados, os destituídos, que carecem de justiça, que têm o direito da justiça e não têm. Mas vocês abalam os alicerces do mundo. Quando Deus criou o mundo, o universo, ele criou com base na equidade e justiça. Justiça e equidade.
Então, quando os juízes eles dão sentenças movidos ou por corrupção, por falta de conhecimento, por erro clássico, porque quer errar, tem uma prestação uma prestação séria com Deus. Então, aplicando isso dentro dessa realidade, muitas coisas aí que o mundo está padecendo é justamente por culpa dos juízes corruptos, injustos. Esses que praticam essas injustiças e etc e tal, né? Alguns deles, né? Exatamente o que eles estão abalando os alicerces. Por isso que o mundo está aí, ó, né? Cambaleando como se fosse um bêbado, né? Por quê? Porque a lei que deveria ser aplicada não é aplicada, aí o povão entra o quê? Em causa, em rebeldia, em caos social e companhia limitada. E quem tem o direito não tem, padece. Então eles têm uma prestação séria aí dentro desse aspecto aí também. Então essas são as duas categorias dos chamados 10 mandamentos, ok? Então por isso a outorga da Torá, ela realizou uma união do que é espiritualmente acima, o espiritual acima, com o que está fisicamente abaixo, né? Então Deus, ele desceu no monte Sinai, né? A sua Shekhinah, a sua presença numa dimensão em que o universo pudesse suportar essa porcentagem, por assim dizer, né? Da Shekhinah, a presença divina. Deus, ele não esteve ali na sua totalidade, né? Porque se ele tivesse ali na sua totalidade, o mundo não existiria mais. Por quê? Porque o mundo, na sua configuração que está desde Adão e Rava, né? Que pecaram e foram expulsos do jardim, do Éden, o Gan Éden, né? A configuração do mundo, ela sempre foi se deteriorando dentro de uma questão espiritual, no sentido de obediência a Deus e não ao mal, ao pecado, à rebelião, etc. e tal. Então, nessa configuração, a presença divina ela vem através da Sefirot, as 10 emanações de Deus, que são chamados de 10 filtros, né? Onde a presença divina ela passa por esses 10 filtros, por assim dizer, é uma linguagem humana para que as pessoas possam entender, né? E então, quando passa por todos esses filtros, então é chamado de Shekhinah, a presença divina numa dimensão em que o nosso universo, o nosso planeta e os seres humanos e tudo aquilo que habita esse planeta podem suportar essa Shekhinah, essa presença divina. É isso que significa, ok? Então, esta união, o divino com o físico, né? O espiritual com o físico, o divino com o ser humano, ok? Então, antes de Matan Torá, antes da outorga da Torá, o espiritual e material, ele eram dois mundos separados, né? Incapazes de se fundir, ok? Mas quando a Torá foi dada, Deus anulou esse decreto, outorgando aos judeus, melhor dizendo, aos judeus, a habilidade de unir céu e terra, terra e céu, né? Através da execução dos mandamentos, né? Então, quando Deus, nós falamos isso já, quando Deus ele ofereceu a Torá às 70 nações vigentes na época, né? Que representam todas as nações até aqui, elas rejeitaram completamente a Torá. Mas quando Deus ele revelou a Torá para o povo judeu então disse a Hashem, nascer venishma, faremos e ouviremos, que significa obedeceremos e vamos estudar para compreender. Ok? Então a pronta disposição em fazer a vontade divina, foi aí que oficialmente o povo judeu tornou-se o povo escolhido de Deus. E não existe nenhum outro povo depois disso, não existe nenhum outro povo que aceitou plenamente os 5 primeiros livros da Bíblia. Então por aí você já vê, Deus mudou de povo? Não. Ou na linguagem, outra linguagem, né? Deus mudou de noiva? Também não.
o povo judeu é o povo escolhido, devido a esse fato. É a noiva de Deus, não do cordeiro, é a noiva de Deus, certo? Devido a essa questão. E através do povo judeu, o monoteísmo sendo divulgado entre as nações, e aqueles que vêm abraçando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, estão, assim, mano a mano, ombro a ombro, com o povo judeu, servindo o mesmo Deus e tendo as mesmas promessas do Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Essa é a realidade. Deus não mudou de povo e nem de noivo, ok? Então, dessa forma, através do povo judeu, então Deus fez a fusão entre o divino e o humano, o céu e a terra. Então, é nesse sentido, né, que, de fato, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala trazendo o céu para a terra. Essa nossa tarefa, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, né, fazendo essa tarefa, trazendo mais e mais o divino, trazendo mais e mais o céu para a terra, para que as trevas vão sendo dissipadas e nós, ombro a ombro com o povo judeu, estejamos cumprindo a nossa missão suprema, a nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser o lar de Deus, o que será concluído. Olha só que honra que você tem. A sua tarefa em transformar este mundo em ser a moradia de Deus ombro a ombro com o povo judeu, significa que você estará fazendo com que, nesse sentido, você está em associação com Deus, você está junto com o povo judeu e você vai participar dos dias de Mashiach, no reinado de Mashiach, onde tudo que é de mal e negativo cessará e as promessas divinas se cumprirão plenamente. Por isso não haverá nenhum tipo de guerra, nenhum tipo de animosidade, não haverá nem feras selvagens, porque todos os animais serão devidamente domésticos, né? E outra coisa, serão herbívoros, né? Não haverá animal carnívoro, né? Então, é o plano original de Deus, no princípio da criação, sendo estabelecido lá. Então veja bem, qual que é o grande privilégio que você vai ter, além desses, né? São vários os privilégios. Mas olha só o privilégio. Enquanto nós estamos trabalhando ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus, certo? Para transformar este mundo para ser a moradia de Deus, nós vamos ter o privilégio de sermos substituídos nessa tarefa pelo Mashiach. Você já pensou você ser substituído por Mashiach? Mashiach chegar para você e diz assim, fique tranquilo, agora eu vou concluir a obra que vocês começaram. Olha que maravilha. Entendeu? Então vejam realmente as coisas magníficas que Deus tem para as nossas vidas, ok? Então por isso, né, na sequência Deus acrescenta alguns mandamentos, principalmente sobre a questão de não construir um altar com pedras tocadas por ferro. Ou seja, a construção do altar, né, ela não poderia ser feita com pedras cortadas com ferro. Qualquer tipo de ferro, qualquer ferramenta que tenha ferro, ela não poderia ser cortada, certo? Por que isso daí? Porque os nossos mestres falam, né, nesse sentido aí do ensinamento que Deus tem. O altar, ele é construído para trazer paz e trazer o quê? Uma longa vida à pessoa e ao mundo, ao universo. Então o altar é de shalom e vida longa. E o ferro, ele sempre simboliza a morte. Então, portanto, mais uma questão que nós temos aqui. Qualquer oferta levada ao altar com contaminação, né, das pedras serem feitas com recortes de ferro, traz então um altar adulterado e o sacrifício não é aceito.
Então, o altar não pode ser, as pedras do altar não podem ser cortadas, seja por um cinzel ou por martelos. O ferro é utilizado para fazer instrumentos para fins destrutivos. E o altar é construído para trazer paz e vida longa, pois Deus perdoa nossos pecados e abençoa o mundo em razão dos sacrifícios que são oferecidos sobre ele. Por isso, nenhum instrumento que possa ser utilizado para encurtar a duração da vida humana pode ser levado em contato com o altar. Ou seja, qualquer instrumento que é usado para encurtar a duração humana não é válido. Não é válido. Ou seja, todo sacrifício que é agradável a Deus tem que ser no altar de pedra. Estas pedras não podem ser contaminadas com toque de ferro. Pronto. Então, ou seja, o altar que foi feito no Mishkan, o tabernáculo no deserto e posteriormente no Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. Pedras que não tiveram contato com ferro. Porque o ferro está conectado com instrumentos de morte. Diminuir a vida. E o altar, ele vem para trazer shalom. Por isso que os sacrifícios do altar é para o perdão de pecados e para a vida longa. Perdão significa shalom. Vida longa. Entendeu? Então, por isso, qualquer sacrifício para perdão de pecados que não seja no altar de pedra sem contato com o ferro, não é válido para Deus. Seja em pedras contaminadas por ferro, seja em madeira, seja o que for. Não é aceito por Deus, nunca foi aceito por Deus. Entendeu? E qualquer sacrifício para perdão de pecados que é tirado fora do templo, mesmo nas ruas da cidade de Jerusalém, não eram aceitos. Imagine então se tirar fora da cidade de Jerusalém. Muito menos ainda. Não era aceito por Deus. Não é aceito, nunca foi aceito. Você é inteligente para entender. Então, por isso, a mensagem é nesse sentido sobre a questão do ferro e do altar, né? Com uma pedra não contaminada por ferro, né? Uma outra detalhe aí que foi também dado para eles, né? Foi exatamente sobre a questão da escadaria para o altar, né? Então, os nossos mestres aqui trazem para nós, né, um ensinamento sobre a construção de um altar. Deus também ordenou: não construam escadas que conduzam ao altar, né? Então, onde estava o altar, né? Esse altar, né, é o altar de bronze que fica no pátio para os sacrifícios feitos ali, realizados ali no pátio, ok? Então, esse altar, ele não tinha escadas, era uma rampa, certo? Então, não construam escadas que conduzam ao altar, construam, em vez disso, uma rampa que conduza a ele. Os degraus de uma escada fariam com que os Kohanim, os sacerdotes, alongassem o passo de maneira imodesta. Então, esse negócio de a pessoa, ela dar um passo, por que você acha que tem aquele ditado? Você deu um passo maior do que as suas pernas. É baseado nisso daqui. Ou seja, alongando o passo de maneira imodesta, imoral. Então, abrir as pernas, prolongar o passo acima do normal, é uma forma imoral de se conduzir no seu caminhar. Portanto, o acesso ao altar se dava somente através de uma rampa, né? E subindo a rampa, os Kohanim, eles precisavam andar devagar e dando passos curtos, pequenos passos, para evitar qualquer postura que poderia indicar falta de modéstia. Eles subiam ao altar de maneira digna, a fim de dar o devido respeito ao tabernáculo e ao templo sagrado. Então, a escadaria é um problema sério.
muito sério. E mesmo na vida prática, aí você pode ver isso daí, né? E você pode ver também em vários segmentos religiosos aí, as escadas que levam para cima e o povo que fica para baixo, né? Quanta santidade, meu Deus. Percebeu? Mas ainda a Torá afirma que seria desrespeitoso as próprias pedras do altar se o Kohen subisse de maneira imodesta. Então, se o sacerdote subisse de maneira imodesta, sem obedecer esse critério que Deus passou a Moshe e Moshe passou aos Kohanim, então o sacrifício não seria recebido por Deus. Não seria aceito também. Isso nos ensina uma importante lição. Se Deus insiste que se deve dar respeito até às pedras inanimadas, quão mais sensíveis devemos ser com a honra do nosso semelhante, o próximo, que foi criado à sua imagem. Entendeu? Então, se nós aprendermos essa lição, né, então o próximo, ele sem sombra de dúvidas, ele terá mais respeito. E é através desse amor fraterno é que nós vamos conquistar muitas vidas para estar fazendo parte, somando na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico, ok? Simplesmente duas coisas para nós terminarmos rapidamente aí, amados, né? Diante dessas realidades aí, né? Como que fica difícil, né? Fazer micromensagem, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Então veja bem, a cura para a inveja que nós temos aí dentro do aspecto da palavra, né? Dos 10 mandamentos, Haseret Hadibrut. Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele foca sobre essa questão dizendo que todos os recursos de que necessitamos, bens, talentos e forças, né? E com as suas ramificações, bens, né? Poder aquisitivo, propriedade, etc. e tal, né? Talentos, né? As aptidões, etc. e tal, força, saúde, vigor, etc. e tal. Para que possamos cumprir nossa missão especial na vida, Deus concede a cada um de nós. Então nós temos que manter o foco que bens, talentos e forças, se nós nos colocarmos a estar, viver no caminho monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, para expandir a unidade e a unicidade de Deus, para ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, fazer a transformação deste mundo para ser a moradia de Deus. Então, quando nós damos sim a Deus para fazer isso, essa tarefa suprema, então tudo que for necessário dentro de bens, talentos e forças, Deus vai dar para cada um. O que Ele dá para você, Ele não vai dar para mim. O que Ele dá para o fulano, Beltrano, Ciclano, Ele não vai dar para outro. Por quê? Porque Deus sabe da capacidade de cada um em se desviar do caminho. A preocupação de Deus não é que Ele vai te dar de mais ou de menos. A preocupação de Deus é que, tanto no campo de mais ou de menos, a preocupação de Deus é de você se desviar do caminho. Você recebe demais. Aí você não precisa de Deus, tchau. Você vai curtir sua vida. Você recebe de menos. Deus é injusto, não quero nem saber desse Deus. Sai fora. Então Deus se preocupa com isso. Então por isso, na medida de cada um de nós, Deus vai dando bens, talentos e forças, segundo o que Ele vê em cada um de nós, com esta preocupação, com este cuidado, com esse zelo, com este amor, para que nós não venhamos desviar do caminho. Então, por isso, né, nós precisamos estarmos vendo que não podemos, de fato, estarmos cobiçando nada do próximo. Absolutamente nada. O que Deus deu para o próximo, Baruch Hashem, amém, seja feliz, e que juntos possamos servir ao nosso Deus. O que Ele deu para você, não tenho tudo o que quero, não é o famoso ditado popular? Não tenho tudo o que eu quero, mas tudo que eu tenho eu agradeço a Deus. É uma realidade. É uma realidade. Por quê? Porque seja para mais ou para menos, o foco tem que ser em realmente transformar esse mundo para ser a moradia de Deus. Ponto final. Certo? Então, qualquer recurso que Deus não nos tenha concedido, em algum momento,
não é necessário para cumprir a nossa missão também. Ou seja, Deus sabe que você precisa de X coisa para você cumprir a sua missão. O outro, ele precisa de uma coisa a mais para ele poder cumprir a sua missão, ou de alguma coisa a menos para cumprir a sua missão. Então Deus, ele cuida de todos esses detalhes. O que nós precisamos é confiar que, referindo-se bens, talentos e forças, Deus capacita cada um de nós. Se nós meditarmos, refletirmos sobre isso, e de fato nós aceitarmos isso de bom coração e com um amor verdadeiro para com Deus, então o que acontece? Você ganhou a cura para a inveja. Você tomou o antídoto para os ciúmes, a inveja, a cobiça. E você se torna um vencedor e feliz, que é importante isso daí, ok? Então, finalizando o nosso mestre, o nosso professor, o Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala que a importância das coisas simples, como nós vimos aí da questão da pedra, da rampa, né? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala, né? O último versículo desta paraxá, né? Então, vamos lá no último versículo da paraxá. Então, qual é o último versículo da paraxá? Então, nós temos lá: não façam para si, né, uma réplica dos querubins em suas próprias sinagogas, né? Não façam nesse sentido aí. Então, o último versículo, que é o versículo 23, né? Opa, aqui, tá, achei, falei o versículo errado, viu? O versículo 23, né? Que é do capítulo 20, verso 23, último versículo dessa paraxá. Quando construir uma rampa para o meu altar, não a façam para subir com degraus, para que não pareça que sua nudez é revelada sobre ele. Por isso, o passo estendido, dar um passo maior do que a perna, você age de forma imodesta, né? E isso representa como se você estivesse expondo as suas intimidades. Por isso que é uma forma imodesta ou falta de modéstia, entendeu? É isso que significa. Então, nesse sentido, a paraxá resume a mensagem da revelação de Deus no Monte Sinai. Deus se encontra em todas as coisas, até mesmo nas mais mundanas. Nosso relacionamento com as outras pessoas é parte de nosso relacionamento com Deus. E num sentido positivo, amar as outras pessoas é amar o nosso Criador. Então, de todos esses aspectos aqui, nós temos os mandamentos de número 6 até o 10, que é com referência ao nosso próximo, que devemos amá-lo, para podermos realmente termos o antídoto contra toda inveja, ciúmes e coisas semelhantes. Quanto à questão da pedra do altar, né, não ser contaminado por elementos destrutivos da vida, né? E sobre a questão da rampa, no sentido de que nós possamos nos comportarmos com uma vida modesta, com modéstia, né? Sem realmente trazermos algum tipo de escárnio ou escândalo para com o nosso próximo. Respeito é ótimo e é isso que é bom, ok? Com a graça de Hashem, né? Uma boa Havidalá para você, famílias e comunidades, né? A Havidalá acontecerá às 19 horas às 19 horas e 24 minutos, né? O momento da separação do 7º dia para os 6 dias comuns, ok? E pela graça de Hashem, amanhã nós estaremos aqui no primeiro dia da semana para a nova Paraxá Mishpatim, né? Que significa juízes, né? E nós estaremos aí vendo também novos ensinamentos aí. Que Hashem seja realmente, né, a questão de força, né? Que renove as nossas forças e energias para juntos continuarmos nessa jornada monoteísta. Baruch Hashem, né? Então, aliás, Mishpatim significa estatutos, né? Shofetim, que são juízes, né? Então, a nossa próxima paraxá é Mishpatim, né? Preceitos, né? Que estão conectados com os estatutos de Hashem, ok? Então, com a graça de Hashem, Shavuot Tov, uma semana abençoada com Hashem e com os estudos da Torá. Até amanhã. Shalom, shalom.